noite a todos. Nós estamos iniciando hoje mais uma aula do Seminário Teológico de Base, né, da Escola de Discípulos de Deuteronômio. E hoje nós vamos estar falando sobre o estudo de número 42, né? Já passamos aí por 41 estudos, né? Bastante coisa ao longo desses últimos anos. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, chamado a singularidade da igreja. Nós tratamos no último estudo, no número 41, sobre a igreja do Senhor, então a sua missão, né, o seu papel na terra, a sua autoridade. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais falando sobre a sua singularidade, né, da sua formação, de como a igreja é formada e de tudo em que envolve, né, a igreja. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu vou pedir para o Marcos para orar, para abençoar nossa aula, e nós já iniciamos em nome de Jesus. Paz, igreja. Senhor Deus, venho agradecer, Senhor, por esse dia, nós podermos estar nessa aula, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, nos fortalecer, Senhor, que o Senhor venha derramar seu Espírito sobre nós. Senhor, nós estamos cada dia mais, Senhor, aprendendo a sua palavra. Senhor, nós agradecemos. Senhor, continua sustentando os pastores. Continue, Senhor, nos dando saúde, paz. Senhor, é o que eu peço, oro e agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Marcos. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Nós vamos falar aqui. Amém. Então, nós estamos tratando, né, nesse estudo, do estudo de número 42, intitulado, né, A Singularidade da Igreja, onde nós vamos, né, ver e tratar aí, né, sobre um tema tão importante, né, como o corpo de Cristo, né, como a Igreja do Senhor e sua relação, por exemplo, com Israel no plano divino, né, da redenção. Tem algumas nuances, né, entre... Isso vai impactar um pouquinho que nós já falamos lá atrás, sobre as visões, né, de escatologia, escatológica, né, bíblica, né, o que é escatologia, né, esses acontecimentos, né, dos últimos dias, ou dos últimos tempos, e soterologia também, que implica um pouquinho no mecanismo de salvação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas de como a igreja, né, ela possui uma identidade única no plano de Deus, né, sendo ao mesmo tempo continuidade e novidade na história da salvação, né, e a gente vai examinar, né, alguns trechos do Novo Testamento, onde a gente apresenta a igreja como o verdadeiro Israel de Deus e como os gentios são enxertados nessa oliveira, formando um só corpo. Analisaremos, né, passagens chaves, né, como Romanos 11, Gálatas 6, Efésios 2, destacando tanto a continuidade da promessa quanto a novidade da obra de Cristo, que derrubou, né, um muro da separação, criando dos dois um novo homem, né, de uma antiga aliança, de uma nova aliança, também o novo homem em Cristo Jesus. Mas eu quero começar perguntando, e acho que faz parte dessa provocação, né, nós, de maneira geral, nós somos, por conta da nossa maior parte das nossas igrejas, né, serem pentecostais, né, na sua grande maioria, assim como nós, e também virem normalmente são assembleias de Deus, né, ou variações, né, pentecostais, variações que eu digo na igreja pentecostais, apesar de não se declararem como assembleias de Deus, acabam tendo, né, uma raiz na Assembleia de Deus, enfim, acaba tendo uma disseminação da escatologia ou da visão, né, das últimas coisas muito predominante, que é de uma visão que a gente chama de pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista, né? Mas existem outros tipos de visão, mas basicamente essa visão ela trata sobre a pré-milenista, pré-tribulacionista. Não tem nenhuma grande dificuldade nesses termos, né? Não é algo que nós precisamos assim, não, meu Deus, o pastor está falando inglês, o que ele está falando, como é que ele está falando. Não é sobre isso, né? Nesses termos de nós termos como significa exatamente, ou de que forma a gente está tratando, né? Vamos dizer assim, isso. Basicamente, você tem que tomar dois grandes pontos aqui de partida. E isso é importante, eu vou chegar na pergunta para a gente falar um pouquinho. Em Apocalipse, ele vai tratar sobre o reino milenar de Cristo. Basicamente, o que vai ser dito é que Jesus, na sua segunda vinda, por que segunda? Porque a primeira é quando ele veio, certo? Veio, nasceu, viveu entre nós, estabeleceu seu ministério, morreu, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu ao Pai. E aí nós esperamos a segunda vinda dele, que é quando ele vem para pegar a sua igreja. E aí eu não vou entrar aqui na questão escatológica, mas só do ponto. Em Apocalipse 20, diz que Jesus volta e estabelece um reino milenar de 1000 anos. Apocalipse 20 vai tratar sobre... E 19, 20, né? Já em 19, 20, 21 vai começar a tratar das coisas dos últimos tempos. E esses 1000 anos, e aí tem diversas visões, tá? Existe uma visão, né? Que nós
chamamos de pré-milenista, ou seja, que vamos dizer assim, o reinado de Cristo, ele é um milênio literal, 1000 anos mesmo. Volta, senta num trono lá em Israel e reina durante 1000 anos como rei, né, um rei entre, né, de dois mundos, né, um mundo espiritual e um reino físico. E ele reina durante 1000 anos. Isso é uma visão pré-milenista. Então, Jesus volta, né? O retorno dele é antes desse milênio, ele estabelece esse milênio e reina 1000 anos. Existe uma visão mais antiga, e já cai desuso, pelo menos no meio protestante, mas algumas outras religiões não, se não me engano, a católica ainda cria dessa forma, que cria, principalmente no início, né, do século ali, primeiro, assim que Jesus vem, estabelece seu ministério, morre, ressuscita ao terceiro dia, ascende aos céus, que acreditava que esse milênio que João fala em Apocalipse, lembra que João morre ali nos anos 90, 95, depois de Cristo, né? Então, ali no primeiro século, né, no segundo século, ali, perdão, a partir do ano 100 em diante, cria-se que esse milênio ele era literal em que aspecto? Eram realmente 1000 anos, ou seja, no ano 1001 dia, Jesus voltaria e ele já tinha estabelecido esse tempo, né, essa vinda, a vida dele viria depois de 1000 anos, efetivamente. E tem uma visão milenista, né, ou amilenista, que não acredita que esse milênio é um tempo literal. Acredita basicamente que Jesus veio, a partir do momento que ele estabelece sua igreja, esse milênio não é literal, não são 1000 anos contados, mas ele governa já através da sua igreja, da presença na terra, até que a grande tribulação, né, vai aumentando e se torna, e tem essa segunda vinda, ele toma a sua igreja, faz o julgamento e aí a gente entra na eternidade com Cristo. Isso é amilenismo, que significa que não tem um milênio, ou não um milênio literal. Então, basicamente, tem 3 visões a partir daqui, que é milenar, né, a partir do milênio, pré-milenista, pós-milenista e amilenista. E dentro dessa visão pré-milenista, você tem alguns desdobramentos, que a gente chama das visões tribulacionistas, que basicamente é o seguinte: se Jesus volta antes da grande tribulação, fala em Apocalipse, né, que é 3 anos e meio, o anticristo reina, estabelece paz no mundo, 3 anos e meio, depois ele estabelece uma grande tribulação, uma grande perseguição. Então, a discussão é, se Jesus arrebata a sua igreja antes, né, dessa tribulação, por isso pré-tribulacionista, no meio dessa tribulação, chama mid-tribulacionista, que é menos usada, ou depois da tribulação, ou seja, a igreja passa toda pela tribulação, e chama pós-tribulacionista. Então, pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, e aí você pode ter uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista, ou seja, né, do reino milenar literal de Cristo em Jerusalém, volta de Jesus antes da tribulação, a igreja não passa pela tribulação, ela volta e reina durante 1000 anos fisicamente, né? E a partir daí você tem mais um outro desdobramento, talvez seja o maior deles e o último, que são dispensacionalistas, né? Que são dispensações, que são visões que Deus vai estabelecendo ao longo do tempo, não seria bem aliança, né, mas seriam tempos, né, dispensações ao longo do tempo, e nós estaríamos teve basicamente um tempo de Israel e tem um tempo da igreja, e nessa visão existe uma visão, uma caminhada paralela entre 2 povos, um povo de Deus, que é a igreja, e o outro povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus. Por isso que eu expliquei isso tudo, e é importante que eu confirme que vocês estão tendo esse entendimento, que é importante porque é justamente sobre isso que nós vamos falar, né? Então, basicamente, tudo isso eu expliquei para dizer que existe uma visão, e é mais propagada, de que o povo de Israel é um povo especial, e aí a gente vai ver movimentos em muitas igrejas, né, orando, né, porque a Bíblia fala para orar por Israel, mas muitas igrejas, né, acabam adotando a bandeira de Israel, estabelecendo, né, até mesmo práticas judaicas dentro do seu culto, né, uso de equipar, uso do menorá, entrada de arca, toque de chofar, e todas essas práticas judaicas, algumas delas tendendo para práticas judaizantes, né, que a gente já viu e tem visto na igreja, na Carta de Novo Mundo, também aqui no Seminário Teológico de Base, que o que são as práticas judaizantes, né? São aquelas que tentam colocar sobre a igreja, sobre, né, os gentios, que no caso somos nós, as práticas judaicas como obrigatoriedade. Então, guardar as festas, guardar o sábado, etc, e várias outras práticas judaicas. Então, basicamente, né, existe uma visão sobre esse lugar especial, vamos dizer assim, de Israel na história, e existe uma visão de que, uma vez que Cristo veio, estabeleceu-se
um novo povo, como diz em Efésios capítulo 2, né, que esse muro, né, mais ou menos assim, imagina o povo de Israel, né, aqui no meio, e a lei era como se fosse um muro, né, em volta de Israel. E com Cristo esse muro é derrubado, ou seja, a graça que era estendida, né, o relacionamento com o Deus da Bíblia, ele é estendido também não só mais a um povo que é Israel, mas a todos os gentios, ou seja, não Israel, né, gentios brasileiros, americanos, romanos na época, ingleses, espanhóis, chilenos, não importa, todos os gentios, porque esse muro foi derrubado em Cristo Jesus. E aí é importante para mim, né, que vocês entendam isso. Está claro até que o que eu estou explicando? Vocês já ouviram sobre isso? Preciso ouvir um pouquinho. Pastor, eu já fui igreja que realmente tem essa prática, né, sobre Israel, e já vi isso acontecer. Não, já ouvi também. Ou não, pastor, pensa assim também, né, Israel, ele tem uma função, um lugar especial. Entender um pouco mais qual é a visão de vocês. E fiquem à vontade, tá? Não tem certo e errado. É só para me equalizar um pouquinho sobre o que vocês sabem sobre isso, para que eu possa caminhar aqui a partir daí nessa direção em relação à aula. Alguém quer falar? Podem falar, fiquem à vontade. Já ouviram falar sobre... A primeira pergunta, vou ser mais objetivo. Já ouviram falar dessas visões de pré-milenista, pós-milenista, amilenista, pré-tribulacionista? Já ouviram falar sobre isso em algum momento? Lorena, Yasmin, Marcão, Mari, Priscila... Já ouviram falar sobre isso? Podem abrir aí, por favor, e fiquem à vontade para falar. Amém. A Priscila disse que sim, Yasmin falou que sim. Vocês estão sem microfone? Se vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone, né? Poder falar um pouquinho sobre isso. Mari, Marco, já ouviram falar sobre isso? Tá bom, Yasmin. Deixa eu colocar aqui um vídeo, não de maneira profunda, tá bom, Lorena? Deixa eu só... Eu estou procurando um vídeo. Pronto, acho que é isso aqui. Eu vou passar esse texto, que acho que Efésios ele é um... Esse vídeo, perdão. Efésios, ele é um tema importante. Ele vai trazer uma visão sobre isso para nós. E eu gosto muito do vídeo do Bíblia para hoje, vai ficar mais claro para vocês. Confirmem para mim se vocês têm um áudio, por favor. A carta de Paulo aos Efésios. A história como Paulo chegou à cidade de Éfeso é muito interessante. Você pode ler sobre isso em Atos capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme. Era o epicentro de adoração da maioria dos deuses gregos e romanos. E durante mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária realmente eficaz lá e muitas pessoas se tornaram seguidoras de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O movimento do pensamento dessa carta divide-a em 2 metades realmente claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história alcançou seu clímax em Jesus e na criação desta comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira através da palavra portanto. E aqui Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar a forma como vivemos cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus, o Pai, pelas coisas surpreendentes que fez em Jesus Cristo. Desde a eternidade passada, o Pai teve como propósito escolher e abençoar um povo da aliança. Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3. E agora, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. A morte de Jesus cobre os nossos piores pecados, os nossos piores fracassos, e em Jesus encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um modo totalmente novo de entendermos cada parte de nossas vidas. Ele diz no capítulo 1, verso 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos primeiramente transformados naquela família. E aqui ele está se referindo aos judeus étnicos e à família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre vocês, e aqui ele quer dizer não judeus. Todos vocês ouviram sobre Jesus e a salvação através dele, e foram trazidos para essa família pela obra do Espírito Santo. E assim, aqui, ele está se referindo aos eventos relatados nas histórias dos Atos, sobre como o Espírito de Deus reuniu judeus e não judeus em uma única família em Jesus, tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo atrás. Note também como, nesse poema, Paulo começa falando sobre Deus o Pai, e depois sobre Jesus o Filho, e aqui no final sobre o Espírito. Os três trabalham juntos quando Paulo conta a história
história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho. Que eles sejam energizados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou como a cabeça exaltada de todo o mundo. Agora, no capítulo 2, Paulo retrocede e desenvolve algumas ideias-chave do poema do capítulo 1, especialmente sobre a graça de Deus e essa nova família multiétnica de Jesus. Ele começa recontando a história de como esses cristãos não-judeus conheceram Jesus. Antes de ouvir sobre Jesus, eles estavam fisicamente vivos, mas estavam espiritualmente mortos. Eles estavam presos em uma vida de egoísmo e sem propósito, e estavam sendo enganados pelas forças espirituais do mal. Mas, surpreendentemente, Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou. Ele perdoou todos os seus pecados e juntou as suas vidas à vida de ressurreição de Jesus, e ele também os trouxe de volta à vida. E agora, tendo sido criados como novos seres humanos através de Jesus, eles têm a alegria de descobrir todos os novos chamados, propósitos e tarefas que Deus colocou diante deles. Eles não só foram presenteados com a graça de Deus, como também foram convidados para uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, esses não-judeus não estavam apenas afastados de Deus, eles estavam separados do seu povo da aliança, da família de Abraão. E por uma razão muito prática, os mandamentos da aliança do Sinai formavam uma linha divisória ao redor dessa família. Eles eram como uma barreira que mantinha a maioria dos não-judeus afastados. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas e a barreira foi removida. Os dois grupos étnicos se tornam, como Paulo afirma, uma nova humanidade unificada, capaz de viver em paz. Então, Paulo continua no capítulo 3 a se maravilhar com o papel único que ele teve de espalhar essa boa notícia para o povo não-judeu. E mesmo estando na prisão, ele agradece a Deus pela chance que teve de ver essa família da aliança crescer tanto. Então, Paulo termina a primeira metade da carta com outra oração. Dessa vez, ele ora para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para simplesmente compreender e entender o amor que Cristo tem pelo seu povo. A segunda metade da carta começa com Paulo mudando de ritmo, e ele começa a desafiar o leitor a responder à história do Evangelho pela maneira como vive a sua própria história de vida. Então ele começa no capítulo 4 com a vida cotidiana da igreja. A igreja é uma grande família com muitos tipos diferentes de pessoas, mas ele enfatiza que eles são um, e um é a palavra-chave nesse capítulo. Eles são um corpo que é unificado por um Espírito. Eles têm um só Senhor com uma fé. Eles têm um batismo. Eles acreditam em um Deus. Isso é muita união. No entanto, diz Paulo, a unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Ele continua a explorar como a nova família de Jesus consiste em muitos tipos de pessoas muito diferentes, mas todos são capacitados pelo único Espírito Santo, cada um usando seus talentos e paixões únicas para servir e amar uns aos outros e para edificar a igreja. E aqui ele usa duas metáforas muito legais. Uma é a construção da igreja como um novo templo, e a segunda é que todos estão se tornando uma nova humanidade, com Jesus como a cabeça. E essa nova humanidade é uma metáfora que ele vai usar nos próximos capítulos. Paulo desafia todo cristão a retirar a sua velha humanidade como um conjunto de roupas velhas e a revestir-se de sua nova humanidade, na qual a imagem de Deus está sendo restaurada. E ele então segue para essa longa sessão, onde ele compara a humanidade nova e velha. Então, em vez de mentir, novos humanos falam a verdade. Em vez de guardar raiva, eles resolvem seus conflitos pacificamente. Em vez de roubar, os novos seres humanos são generosos. Em vez de fofocar, eles encorajam as pessoas com suas palavras. Em vez de se vingar, os novos seres humanos perdoam. Em vez de gratificar todo o impulso sexual, os novos seres humanos cultivam o autocontrole de seus desejos corporais. Em vez de ficar bêbados, os novos seres humanos vivem sob a influência do Espírito de Deus. E ele explica como era essa influência de 4 maneiras diferentes. As 2 primeiras têm a ver com o canto. Cantar juntos, mas também cantar sozinhos. E isso é realmente interessante. A primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito funciona na vida do povo de Jesus é cantar e música. O terceiro sinal da influência do Espírito é gratidão por tudo. E a quarta é que o Espírito obrigará os seguidores de Jesus a se colocarem abaixo dos outros e a elevar os outros como mais importantes que eles mesmos. E Paulo, na verdade, expande esse quarto ponto mostrando como
isso funciona no casamento cristão. Então, você tem uma esposa que segue Jesus. Ela é chamada a respeitar e permitir que seu marido se torne responsável por ela. E o marido é chamado a amar a sua esposa e usar sua responsabilidade para colocar a sua vida egoísta de lado e priorizar o bem-estar de sua esposa acima do seu. E Paulo diz que esse tipo de casamento está realmente reencenando a história do evangelho. As ações do marido imitam Jesus e o seu amor, e o seu auto-sacrifício. As ações da esposa imitam a igreja, o que permite que Jesus a ame e a faça nova. Paulo então aplica a mesma ideia a filhos e pais, bem como escravos e mestres. Paulo encerra a carta lembrando a esses cristãos a realidade do mal espiritual. Esses são seres e forças que tentarão prejudicar a unidade do povo de Jesus e a comprometer a sua nova humanidade. E assim, Paulo os desafia a permanecerem firmes e a colocarem esse conjunto metafórico de armaduras corporais que ele descreve em detalhes. E Paulo tirou todas essas peças de armadura do livro de Isaías e como Isaías descreveu o rei messiânico. E agora, como seguidores do Messias, precisamos adotar os atributos do Messias como nosso, porque nós formamos o corpo de Jesus. Na prática, acho que Paulo quer que os cristãos comecem a formar hábitos, usando proativamente a oração e as escrituras em nossos relacionamentos uns com os outros, para nos ajudar a crescer e amadurecer como seguidores de Jesus. E essa é a carta aos Efésios, muito poderosa. É onde Paulo resume toda a história do Evangelho e como ele deve reformular cada parte da nossa história de vida. Amém? Amém. Muito lindo, né? Muito lindo, né? Como a carta de Efésios ela é poderosa, né, em todos os aspectos, todos os sentidos. E como você tendo uma visão clara, né, da carta de Efésios, você vai entrar justamente aqui onde nós estamos compartilhando, principalmente ali na primeira metade do vídeo, que ele fala dessa nova humanidade. Como eu tinha falado, né, normalmente a gente tem essa visão já mais dispensacionalista, né, dessa história paralela, né, entre o povo de Israel e o povo de Deus, que é a igreja, né, entre a igreja e Israel. Mas existem outros contrapontos, e a minha ideia aqui nessa aula é trazer essa visão ampla, né, dessa visão, né, que a gente já tanto conhece, pentecostal, pré-milenista, ou seja, Jesus volta antes do milênio e reina milenarmente, e pré-tribulacionista, né, que é quando Jesus volta antes do milênio, ou depois do milênio, ou não tem um milênio literal. Então, pré-milenista, pós-milenista ou amilenista. E nessa volta, quando ele volta, antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois da tribulação, e por último, se existe um dispensacionalismo, ou seja, existe um plano de Deus para Israel e existe um plano de Deus para a igreja, ou não, em Cristo, né, já não existe mais igreja de Israel, mas existe o Israel de Deus, a nova humanidade em Cristo Jesus, como a gente viu na carta ali de Tá claro até aqui, assim, é um assunto bem um pouco mais denso, né? E aí eu preciso ir de maneira muito calma, né, muito tranquila aqui com vocês, para que a gente possa caminhar, né, nesse aspecto, né? Para que não haja dificuldade, né? Não fique nada para trás. Então, até aqui tá tudo bem? Responda aí, dá um sim, dá um joinha no chat, por favor, para que eu possa entender. Sim, então, tá sim, claro. Tá bom, obrigado. Então, nós vamos, nesse aspecto, eu vou evoluir aqui nessa questão, né? Então, 2 olhares sobre a igreja e Israel. Então, qual é o primeiro olhar? É uma visão dispensacionalista. A salvação, né? Do ponto de vista de salvação. 2 povos separados, igreja, que são os gentios, né, um povo, e Israel, os judeus, que são outro povo. O plano de Deus, né, 2 histórias paralelas acontecendo de salvação, uma para a igreja e outra para Israel, distintos e com promessas diferentes. Um reino messiânico, ou seja, um futuro terreno exclusivo para os judeus, ou seja, quando Jesus volta e reina de maneira milenar, ele reina em Jerusalém, num trono, né, reconstituindo, né, o reino de Israel, como era no tempo de Davi, etc, etc. E uma visão bíblica reformada, né? Que, antes que fique dúvida, né, é muito daquilo que a gente acredita aqui na igreja, né? Não necessariamente você precisa crer dessa forma, mas eu posso crer de outra forma? Claro que pode, né? Mas a ideia é sempre trazer uma visão clara, ampla. Aqui não existe certo e errado, pecado e não pecado, falta de visão bíblica ou não. São só visões teológicas sobre esse tema que eu gosto de trazer para a igreja, uma visão como um todo, para que a gente possa ter tranquilidade para conversar com outros irmãos, quando for pregar, por exemplo, né? Esse tipo de assunto, normalmente, você não entra quando você vai pregar numa igreja, você não leva esse tipo de assunto, ou se levar, pergunta-se primeiro qual é a visão
por mais que eu tenha a minha visão como cristão, né, como pastor, eu nunca vou para uma igreja levar a minha visão. Eu sempre pergunto, pastor, qual é a visão da igreja? Se eu for abordar de alguma maneira, tangenciar isso numa pregação, para que eu possa não ir contrário, né, à doutrina, né, ao entendimento da igreja, daqueles irmãos a respeito desse ou de qualquer outro tema que envolva essas bolas divididas, né, vamos dizer assim. Então, uma visão bíblica reformada, né, que do ponto de vista de salvação acredita num só povo unido pela fé em Cristo, né, do plano de Deus, uma só história redentiva em Cristo, a igreja de Israel, a igreja é o Israel espiritual de Deus, e o reino messiânico, o reino presente e eterno para todos os crentes, ou seja, em Cristo Jesus, como a gente viu ali no texto de Efésios, e muito na linha do vídeo do Bíblia Proj, esse muro caiu, não existe mais distinção entre judeus e gentios, entre Israel e a igreja. Tudo passa a ser a igreja de Deus, o Israel espiritual de Deus, o povo separado de Deus. Nós vamos ler texto, obviamente, que em Romanos, né, que fala sobre a videira verdadeira que é Cristo, os seus ramos, que eram os judeus que foram cortados, os gentios que foram enxertados, mas se os judeus se arrependerem, serão enxertados novamente, etc. Tem uma visão clara sobre isso, mas, de maneira geral, a visão em Cristo Jesus, é simples. Aceita Cristo, você faz parte do povo de Deus. Não aceitou a Cristo, sendo judeu ou não judeu, rejeitando o Messias, rejeitando Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, você não tem acesso à salvação, e não existe uma distinção, né? No futuro não vai ter duas classes de salvos, né? Os salvos à igreja e os salvos de Israel. Basicamente, essas são as duas visões, né? Como eu falei, Efésios 2,14, né? Que diz, de dois fez um, ou seja, de dois povos, gentios e judeus, Deus fez só um, destruindo a barreira, né, a separação que havia, cumprindo aquilo que era a promessa abraâmica, né, que o Senhor fala para Abraão, né, que em ti serão benditas todas as nações da terra, né, e que a descendência deles seriam mais numerosas que as estrelas do céu, que a areia do mar, porque nós todos, né, judeus e gentios, crentes em Cristo Jesus, somos descendentes de Abraão, do ponto de vista da fé. Ele é nosso pai na fé, né? Como a gente vê em diversos textos, na Galeria dos Heróis da Fé, enfim, em outros textos que nós vamos abordar. Tá claro que esses dois olhares sobre a Igreja de Israel, tudo bem até aqui? Posso ir evoluindo? Então, vão sinalizando para mim, para que a gente possa seguir. Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Não? Amém. Então, e isso vai despertar, né, a introdução à singularidade da igreja, né? Então, o que é singularidade, né? É algo único, né? Uma singularidade famosa, né? Vamos dizer assim, quando a gente vê questões de teorias, né? Da criação do mundo, né? Do momento lá da criação, do Big Bang, enfim, não importa nesse momento uma visão cristã, é óbvio que a gente crê na criação, né? No desdobramento, mas estou só falando que usa-se muito esse termo, né, singularidade, ou seja, antes de haver o tudo, havia um nada, né, e se existia algo que criou, que era matéria, que explodiu, né, o que foi criado, e criou toda a matéria existente, isso se chama de uma singularidade, ou seja, um ponto único com a concentração de tudo aquilo que existia, que viria a existir, que acaba, né, formando através do Big Bang. Eu tô dizendo isso não é, obviamente, a visão da igreja, né? Nós cremos que Deus criou todas as coisas, criou céus, terra, mar, através do seu poder, mas estou falando porque normalmente se fala, quando aborda esse tema do ponto de vista de Big Bang, né, da criação e tal, fala sobre essa singularidade. Por que era singularidade? Porque era um ponto único, era um evento único, um ponto único no tempo, né? Na verdade, antes do tempo, que nunca existiu nada igual àquilo. Então, singularidade aponta para isso, algo que é singular, que é único, que não tem nada parecido com aquilo. E a igreja nesse aspecto, uma singularidade. Ela é única, ela foi guardada, né? Em Coríntios, no texto de 1 Coríntios, fala que é um mistério de Deus guardado, a saber, essa salvação através da igreja, o corpo de Cristo manifesta. Eu até brinco, né, que nós vai falar mistério de Deus. O grande mistério de Deus é justamente a igreja, a sua igreja, né? A vinda de Cristo para a construção da sua igreja, do seu povo salvo. Então, primeiro, a igreja, ela é singular, porque ela é fruto de algo que era impossível, né? Que era o derramamento do sangue do próprio Deus, do Filho de Deus. Então, Cristo é singular, ele é único, né? O sacrifício de Cristo é singular, ele é único. E a partir desse sacrifício único, impagável, que ninguém poderia realizar,
surge também uma singularidade que é a própria igreja. Então, a igreja nasce dessa obra redentora de Cristo, né, que une judeus e gentios em um só corpo espiritual, a saber, o corpo de Cristo, eliminando, né, toda a barreira de separação entre os povos. Então, a partir dali, aqueles que crescem, como os apóstolos eram judeus e creram, muitos irmãos do primeiro século eram judeus e creram, então, judeus ou não judeus, judeus e gentios, muito exemplificado, né, em Atos, no capítulo 2, né, até ali você tinha judeus que seguiam a Jesus. Quando vem o Espírito, vem e funda, né, inicia o tempo da igreja, você tem o derramado Espírito sobre os judeus que eram seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, e sobre outros, né, naquele dia 3.000 almas se convertem, são batizados, e alcança-se ali, né, diversos tipos de pessoas, mais à frente também, com Paulo indo aos gentios, né, o primeiro gentio convertido, na verdade, a gente vai ver Cornélio, né, o centurião Cornélio. Então, assim, você tem uma série de acontecimentos que levam para essa eliminação dessas barreiras de separação entre dois povos. Então, na igreja, né, o cumprimento de todas as promessas, né, a igreja não substitui Israel, mas representa o cumprimento pleno das promessas feitas a Abraão, agora realizada em Cristo e estendida a todos aqueles que creem, né? Então, todas as promessas da aliança feita a Abraão, Isaac, Jacó, tudo aquilo que foi prometido, ela é cumprida na igreja, né? Ela é o cumprimento de todas as coisas da igreja e estendida, obviamente, a todos aqueles que creem. Se você crê em Cristo, você passa a fazer parte das promessas que Deus fez para Abraão, Isaac, Jacó, enfim, para toda a estrutura de promessas feitas desde Abraão durante todo o Antigo Testamento. E, a partir também daí, uma nova humanidade, né? Em Cristo, todos os crentes formam uma nova humanidade, onde não há distinção entre judeus, gentio, e conforme Gálatas 3, 28 e 29, Romanos 6 e 8 e Efésios 2, de 11 a 22. Eu gostaria que alguém pudesse abrir esses textos, né? Eu não coloquei aqui para não ficar muito grande. Gálatas 3, 28 e 29, Romanos 6 e 9, né? Versículos 6 e 8 a 8, e Efésios 2, né? De 11 a 22. Alguém pode ler, por favor, esse texto? Senão eu vou abrir aqui e eu mesmo leio. Pode repetir, pastor? Não lembro mais. Gálatas 3, 28 a 29. Conseguiu achar? Gálatas 3, 28, né? Isso, 28 e 29. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. Desculpa eu interromper. Vamos começar no 25, que acho que vai dar um entendimento melhor. 25 até o 29, bom? Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. O 28? Isso, por favor. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos em Cristo Jesus. 29. 29 também. Uhum. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Amém. Então, o apóstolo Paulo deixa muito claro, né, no texto de Gálatas 3, vou começar de trás para frente, falando aquilo que eu estava falando, né? Se vocês são de Cristo, né, o descendente de Cristo, né, vocês também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de tudo que Deus prometeu a Abraão, né? E eu acho muito lindo esse texto de Gálatas 3, 28, quando ele fala, não há judeu, nem gentio, né? Na minha tradução NVI, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É incrível, né, como as pessoas defendem, eu vou fazer uma parênteses aqui, que o cristianismo, principalmente o protestantismo, tem uma visão machista, né, do ponto de vista entre homem e mulher. A igreja não estabeleceu essa visão, né? Ela estabelece uma parceria conjunta, né? O homem, né, o esposo, né, como cabeça do seu lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a esposa como a igreja, né, caminhando junto ao seu esposo, mas do ponto de vista de salvação, do ponto de vista de poder do Espírito, né, não há distinção. Paulo já rompe aqui, né, fala assim, não há judeu nem grego, escravo nem livre, nem homem nem mulher. Não existe, né, pois todos são um em Cristo Jesus. Em Cristo, todos nós fomos feitos, todas as desigualdades sociais, entre nascimento, judeu e grego, sociais entre livres e não livres, escravos e não escravos, entre homem e mulher, tudo isso foi equalizado em Cristo, e em Cristo todos nós passamos a ser um com Cristo Jesus. Obviamente, com cada um com a sua função definida, né, no reino,
mas ainda assim impede igualdade, porque somos irmãos em Cristo. Então, a partir desse ponto, né, a Bíblia trata claramente, né, sobre essa nova humanidade, né, e como não existe mais distinção entre judeus e gentios. Eu vou ler o texto aqui de Romanos, e vou pedir para a Priscila abrir, por favor, em Efésios 2, 11 a 22, tá? Efésios, capítulo 2, 11 a 22, enquanto eu leio o texto de Romanos, Romanos no capítulo 3, versículo 28 e 29. Ó, vou ler um pouquinho antes. Vou ler a partir do versículo 20, do versículo 25. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, está falando de Jesus, né? Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. O que Paulo está falando aqui? Ele está falando, olha, Jesus foi entregue, nós estudamos aqui no Seminário Teológico Básico sobre propiciação, né? O derramar do sangue para cobrir o pecado dos outros. Lembra? Tabernáculo, o sacrifício anual que era feito pelo sacerdote, né? O sangue do cordeiro que era derramado. Então, na propiciação, né, tomar o lugar, né, o sangue derramado de Cristo e a tomada de Jesus, a morte substitutiva de Jesus na cruz, demonstra a justiça de Deus. Aí ele começa falando, ó, em sua tolerância, Deus lá no passado, ele deixou impune os pecados anteriormente cometidos. O que é esse deixar impune? Deus, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Vamos dizer, na lógica direta, você pecou, era para morrer, o salário do pecado é a morte, pronto. Então, toda a humanidade seria condenada. Mas Deus, na sua paciência, na sua benignidade, ele foi deixando, né, esses pecados cometidos na tolerância baseada no seu plano de salvação. E ele fala, olha, mas no presente, Deus já demonstrou a justiça, a fim de quê? De ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A justiça de Deus foi saciada, nós já falamos também aqui sobre nesse seminário teológico de base, Deus, então, existe o pecado e a justiça de Deus demanda que ele execute juízo sobre o pecador. Então, o salário do pecado é a morte, que o pecador pague com sua vida pelo pecado cometido. Então, essa é a justiça de Deus. Só que Deus, em sua tolerância e benignidade, vai retendo essa justiça até que ela é cumprida, ela é saciada em Cristo Jesus, que Jesus toma o nosso lugar. Então, a justiça de Deus ela é feita no sentido que há a morte pelo pecado, só que dessa vez um inocente no lugar dos culpados. Então, por isso que a fé em Cristo Jesus nos torna justificados do ponto de vista da justiça de Deus, e por isso Deus não se lembra, né? Deus não olha, não nos vê com olhar a partir do nosso pecado, mas nos vê a partir do derramamento de sangue de Cristo na cruz do Calvário. E aí ele continua, olha, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência a Deus. Porque no 27 ele diz, olha, onde estão o motivo de vanglória, então? Então, se é Deus que fez tudo, Deus é o juiz, ele é o justo e o justificador, ele deu seu próprio filho, se Deus fez tudo, então ele pergunta no versículo 27, onde está então o motivo da vanglória? Ou seja, de você se gabar que você é salvo. Ah, não, eu sou crente porque até o corte que nós postamos hoje no Instagram da igreja sobre a palavra de domingo fala sobre isso, né? Nós não somos salvos porque somos bons, pelo que fizemos e deixamos de fazer. Não tem vanglória, né? Ela é excluída. Ele fala, é excluída, não tem que se vangloriar em nada. Foi Deus que fez tudo. Baseado em que princípio? Ele pergunta. Não da obediência à lei? Ou seja, fazer tudo certinho como a lei exigia? Não, mas no princípio da fé em Jesus. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele pergunta no versículo 29. Ele não é também os Deus dos gentios? Ele pergunta. Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, ou seja, os israelitas, né? E os incircuncisos, que somos nós, os gentios. No versículo 31. Anulamos, então, a lei pela fé? Ele fala, de maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei pela fé, porque a lei foi cumprida em Cristo. Tanto que Jesus fala, olha, eu não vim para acabar com a lei, para derrubar a lei, né, para revogar a lei. Eu vim para cumpri-la. Como nós cumprimos a lei? Nós cumprimos a lei em Cristo Jesus, pela fé que nós temos em Cristo Jesus, porque a lei nada mais é do que a exposição de Deus a respeito da sua santidade, daquilo que ele espera de nós, né? Então, eu nem vou evoluir para Efésios 2, de 11 a 22, porque, perdão, até Priscila, porque no texto, no vídeo que nós vimos, trata sobre esse texto, né, que fala sobre o muro, né, que existia ao redor de Israel e agora na nova humanidade em Cristo Jesus. Mas é importante, eu vou encerrar a aula aqui,
essa é uma aula mais densa do ponto de vista de juntar vários conceitos, né? A Igreja do Senhor, o sacrifício de Cristo, singularidade, duas histórias, conceitos de escatologia, de soterologia, para a gente poder ter essa visão, mas é importante que vocês tenham essa base de conhecimento, porque isso impacta na forma como vocês leem os textos bíblicos, entendem, né, os arcabouços, o discurso de Jesus, né, de Mateus 24, vários outros textos, né, ao longo da Bíblia começam a fazer muito sentido quando você tem essa base, esse plano de fundo, você começa a identificar nesses textos, né, exatamente aqui, o tema que está sendo tratado. Até aqui ficou claro sobre tudo que nós falamos? Vocês têm alguma dúvida sobre o que nós estamos tratando aqui? Não, está claro, pastor. Amém. Então, né, para terminar, então, o que é o verdadeiro Israel de Deus, né, nesse aspecto? Ele, primeiro, é um Israel espiritual. A definição bíblica de Israel não se baseia na linhagem sanguínea ou descendência física, mas na fé em Cristo e no relacionamento espiritual com Deus. Nem todos os descendentes de Israel são Israel, como no versículo 9, no capítulo 9, no versículo 6. Né? E também, né, os judeus verdadeiros, né, conforme Romanos 2, 28 e 29, o verdadeiro judeu não é aquele que é exteriormente, mas aquele cuja circuncisão é no coração pelo Espírito e não pela letra da lei. Lembra? Nós falamos sobre esse texto também. A letra mata, mas o Espírito vivifica, né? E aí você começa, por isso que é importante eu tratar tudo isso, porque uma pergunta simples, né? Romanos 2, 28 e 29 diz, o verdadeiro judeu não é aquele que o é exteriormente, ou seja, que pratica a lei de forma exterior, mas é aquele cuja circuncisão, quer dizer, a marca de Deus não está feita fisicamente no seu corpo, mas é no coração. E onde que é que a circuncisão ela é feita no nosso coração? Pergunta aqui. Quando nós somos circuncidados no nosso coração? Quando aceitamos o Senhor como nosso Salvador. Mais um pouco em relação a isso. Exatamente, está colocando aqui no batismo, né? Quando nós nos batizamos, né? O texto bíblico fala que o batismo é quando Deus faz essa circuncisão no nosso coração. A marca de Cristo em nós, assim como a marca de Deus em Israel era feita através da circuncisão, ela passa a ser a circuncisão no nosso coração através do batismo. Então, quando nós somos marcados, né, por Deus no batismo, nós somos circuncidados no nosso coração. E é isso que Paulo ele está tratando nesse texto de Romanos. Ele diz, olha, Israel de Deus, o povo de Deus, o judeu verdadeiro, vamos dizer assim, não é aquele que o faz exteriormente, mas é aquele que é circuncidado, que carrega a marca de Deus agora no seu coração. E essa marca não é feita mais pela letra, pela lei, pela mão humana do sacerdote, mas é feita pelo próprio Espírito através do batismo. Então, veja a importância de nós tratarmos esses temas para nós começarmos a entender, a fechar esses diversos, né, temas que nós tratamos ao longo do Seminário Teológico de Base, para vocês começarem a ter essa compreensão. Esse texto de Colossenses, quando fala sobre isso, da circuncisão do coração, se não me engano é Colossenses 2, vai tratar justamente sobre a circuncisão feita no nosso coração. Então, o Israel de Deus, né? Em Gálatas 6,16 diz, ó Israel de Deus, se refere à igreja como uma comunidade dos que foram justificados pela fé, tanto judeus quanto gentios, formando, né, o verdadeiro povo de Deus. Ou seja, não há mais distinção, mais separação entre gentios e judeus, mas todo aquele que crê no nome de Jesus será salvo, né? Nós cremos, confessamos com a boca e cremos com o coração que Jesus é o Filho de Deus, para nós alcançarmos salvação. Na semana que vem nós vamos continuar esse tema, né? É importante, eu vou fazer aos poucos para também vocês irem digerindo e ligando esses conceitos, mas é importantíssimo para vocês entenderem como a igreja ela é muito mais do que um prédio, muito mais do que um local, muito mais do que um lugar para você ir no domingo, para você ir durante a semana. A igreja ela é singular, a igreja é o corpo de Cristo, ela é a união, né, daqueles que são o Israel de Deus, o povo de Deus, separados por Deus através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para viverem eternamente com Deus. Por isso que a igreja é tão preciosa. Por isso que nós temos que ter o cuidado, como a gente viu ali sobre o livro de Efésios, com o nosso irmão em Cristo, né? Porque cada um de nós somos a igreja de Deus e nós somos singulares como corpos. Então, nós devemos sempre ter o nosso irmão ser considerado acima de nós, né? Nós não devemos ter tem gente que tem um ego inflado, né? Ah, eu falo, eu faço, eu isso, sempre se colocando acima das pessoas, como se fosse diferente. Não, nós temos que sempre que comparar, nos colocar como nosso irmão sendo mais importante que nós. Porque nosso irmão, né, o Marcos, a Mariana, a pastora Tatiana, a Lorena, a Yasmin, a Priscila, cada um de nós somos a igreja de Deus.
E nós somos preciosos, nós fomos comprados por um preço que ninguém poderia pagar. Então, com todo o cuidado que nós devemos ter com nossos irmãos, parte desse princípio simples. O corpo de Cristo ele é singular. Nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro e, a partir desse momento, nós nos tornamos igreja. E a igreja ela é única, incomparável, no ponto de vista da história da humanidade e da salvação, porque na igreja Deus estabeleceu uma nova humanidade, que é o famoso, nós estudamos aqui no Seminário Teológico, que é o famoso já, mas ainda não. Nós já somos filhos de Deus? Já, mas ainda não no sentido que vamos ter esse cumprimento, né, na eternidade. Nós já fomos livres, somos livres do pecado? Já, mas ainda não, ainda vivemos sob a influência do pecado. Mas chegará um tempo, né, que nosso corpo será transformado, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e viveremos livres do pecado eternamente. Então, nós já somos salvos em Cristo Jesus já, mas ainda não, porque a consolidação virá com o retorno de Jesus no seu reinado eterno, quando ele buscar a sua igreja. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. Encerra aqui essa aula, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que a Priscila ore. Você pode orar para nós encerrarmos? Você me ajudar na leitura do texto? Nós encerramos a nossa aula em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai amado, Pai, mais uma vez eleva a minha voz diante do Senhor, Jesus, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Obrigada por essa aula, Jesus, por mais este conhecimento, pela vida do teu filho que tem se disponibilizado, Senhor, a trazer a palavra, o conhecimento, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Te peço muito obrigada por tudo, que fique conosco, Senhor, nos conceda uma noite abençoada, Senhor. Renova nossas forças, Senhor, continua conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Priscila. Amém, meus irmãos. Olha, só reforçando, amanhã, 7h30 da noite, nós temos nosso culto presencial na nossa nova sede, irmãos. O culto Busca MD semana passada foi uma bênção, fogo puro, né? Nós temos buscado a presença do Senhor, é um dia diferente para nós buscarmos pela nossa família, por cura, né, por portas de emprego, de maneira equilibrada em Cristo Jesus, mas ainda assim em oração, de maneira fervorosa, porque nós cremos num Deus que faz milagres, amém? Então, quarta-feira amanhã nós temos nosso culto busca, venha buscar pela sua casa, pela sua vida, esteja conosco amanhã às 19h30, né, na nossa igreja, o Amoroso de Abreu, 2366 em Neves, você é nosso convidado, tá bom? Convide alguém, ser membro da nossa igreja, convide alguém em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã. Paz. Paz a todos. Fique com Deus.